Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. O Bispo Júlio dispensa comentário, certo? Eu bebi de balde perto dele. Ontem e hoje ele foi lá em Xerém ministrar a igreja. Foi uma noite de bênção. E eu sou grato a Deus pela vida de Jabes, também uma inspiração, pastor Eduardinho. E para mim é um privilégio muito grande poder estar com você. E eu quero fazer uma reflexão com vocês, na verdade. E eu quero começar usando uma fala do profeta Elias. Só eu fiquei sozinho, é o que disse Elias. Eu sinto a dor de não ter ninguém do meu lado. Um homem paralítico há 38 anos, no Evangelho de João, do capítulo 5, diante da pergunta mais importante, talvez, da vida dele: queres ficar curado? Sabe o que ele respondeu? Ninguém me leva lá. Quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu estou sozinho. Olhe bem, nós temos a história do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e um dos momentos mais desafiadores, ele está disputando comida com os porcos. Seu dinheiro acabou o prestígio, acabou tudo, e ele estava sozinho. Hoje, muitas pessoas se sentem assim. Momentos cruciais onde você gostaria apenas de ter alguém que pelo menos dividisse com você essa dor. Às vezes, a pessoa nem pode fazer nada por você, mas é um companheiro, uma companheira nessa jornada. Está envolto a muita gente, não significa que estamos verdadeiramente acompanhados. Muitas pessoas que aqui estão, apesar de estar sentado ao lado de pessoas, de durante o culto ter segurou na mão, abraçou, orou, mas quando o culto acaba, você vai sozinho. Minha conversa hoje tem a ver com você não está só. Por mais que aparente, você não está sozinho. Você não está sozinha. Tem alguém que resolveu ficar com você todos os dias. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Até quando você achar que eu não estou, isso é um problema seu e não meu. Eu continuo ali. Talvez a sua dor, a sua dificuldade, não permita que você note a minha presença. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: você não está sozinho. Não está sozinha. Então nós vamos usar um texto. Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu gosto muito desse texto. Falo muito sobre ele. João 4, verso 1. Amém? Está aí, ó. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ora ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia, a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água.
E Jesus lhe disse: dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque o judeu não se comunica com o samaritano. Fecha o parente e bota uma pontuaçãozinha. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der fará um manancial que salte para a vida eterna. Ela gostou da conversa e disse: Senhor, onde pois o Senhor tem dessa água? Me dê um pouco para que eu não precise mais torná-la aqui e apanhá-la. Jesus disse: vai lá e chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Ele disse: bem disseste, em verdade, não tem marido. Porque você já teve 5 maridos, que tu tens agora não é teu. Ela disse: nossa, eu vejo que o Senhor é profeta, mas nossos pais adoravam nesses montes. Vocês dizem que o local da adoração é Jerusalém. E Jesus: ora, vem que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai anda buscando verdadeiros adoradores. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Sou carioca, mas vim em missão de paz. Pai, continua falando conosco. E fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Usa-me como um canal de bênção nessa noite, para mostrar que ninguém está sozinho. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos dar uma olhada nesse texto, porque me parece que essa é a história de todos nós. A história de todos nós está inserida na história desta mulher. Quem é ela? Ela é uma mulher brava, valente, dinâmica, que está correndo atrás de algo que todo mundo quer: ser feliz. O que ela deseja é alcançar a felicidade. Ok? Ser feliz. É só isso. Porém, todas as pessoas costumam ir para onde acreditam que a felicidade está. Quem acha que o dinheiro fará ela feliz, vai tentar enriquecer. Tem gente que diz: não, pastor, eu não acredito que dinheiro faz ninguém feliz, não. Ajuda, mas não faz. Mas o casamento, a hora que eu casar, eu vou ser feliz. Então casa. E veja se a felicidade está no casamento. Não, pastor, casamento não, mas posso falar uma coisa com o senhor? A hora que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Tenha 2 por garantia. E veja se você vai ser feliz. Não, pastor, eu acho que a hora que eu me formar é o meu sonho, a minha pós-graduação, o meu mestrado. Aí eu vou ser. Forme-se. Segura o canudo e diga: eu tenho a força. As pessoas vão para onde elas acham que a felicidade está. A minha pergunta é só uma: e quando elas chegarem na riqueza e descobrirem que a felicidade não está lá? E quando elas chegarem no casamento, na formação? Esse é que é o problema. Tá certo? Não, tudo isso que eu falei é importante, sim ou não? Mas a felicidade não está nesse lugar. A dona está procurando, tá certo? Está a fim de ser feliz. Então ela acha que a felicidade está no homem. Então ela vai atrás do homem para fazer ela feliz. 1 homem, 2 homens. Parece até coelhinho da Páscoa. Essa dona está lá, tá ela atrás do homem. Eu gosto dela, tem gente que falaria mal. Eu não falo, porque é uma dona persistente. Pelo menos não desanimou. Já está no 6º. E me parece que ela teve uma percepção, hein? Porque ela pegou 5 solteiros e deu ruim. Ela falou: vai um casado mesmo, pelo menos vou tentar dividir o produto, porque não é possível. Olha só, eu gosto dela porque é uma mulher que está lutando para alcançar o que deseja, sim ou não? Pode ser do jeito errado, no lugar errado, não é isso que eu estou falando agora.
Eu quero falar da persistência da dona. Tá certo? Então ela está lá em Samaria, querendo ser feliz, vivendo a vidinha dela. Tá certo? O verso 3 diz que Jesus deixou a Galileia, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Não era. Certo? Não era. Se você observar, esse não era o caminho usado. Por exemplo, se Jesus não estivesse e Pedro estivesse liderando essa comitiva, ele não entraria em Samaria. Porque obrigatoriamente não era obrigado a passar por lá. Mas observe o texto. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário para Jesus passar por Samaria. Ele precisava passar por ali. Não porque não havia outro caminho. Não era isso. Era-lhe necessário porque ele tinha algo para fazer em Samaria. Ele já havia preparado 12 discípulos, altamente preparados, para difundir o evangelho, certo? Entre os judeus. Montou uma base evangelística em Cafarnaum, certo? Por onde a maioria das caravanas que percorriam Europa, Ásia e África passariam. Seus homens e ele mesmo, né? Estabeleceu sua base em Cafarnaum. Mas as coisas estão se expandindo. E ele deseja salvar mais pessoas. Então, nesse caminho de Judeia para Galileia, era necessário para ele, Jesus, ir até Samaria. O texto diz no verso 4. Foi numa cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herança que Jacó havia dado para o seu filho José, estava ali a fonte, o poço de Jacó. Então Jesus chega com a sua patotinha, certo? Ninguém sabe direito o que está fazendo por ali, só ele, tá certo? E ele diz para os 12 discípulos, quantos discípulos? Dá um pulinho lá no mercadinho de Sicar, na quitanda, e compra uma comida para nós. Ô gente, presta atenção, não faz sentido mandar 12 homens comprar comida para 13. Homem é lesado, mas nem tanto. Mandar todos os caras, vão. Não, ô João vai ficar aqui. Posso ficar, Jesus? Não pode, João. Vai comprar comida. Tem alguma coisa de estranho, sim ou não? Jesus está querendo ficar sozinho, para mudar a história de uma mulher que vive sozinha. Tá certo? O negócio está ruim para ela, não é para ele. Tá certo? Então Jesus está lá sentadinho. Os discípulos foram comprar comida. Contrariado, provavelmente, ele está no meio de Samaritana e não se davam muito bem. Quando de repente, quem é que vem? A dona. A mulher dos homens. Uma piriguete. Uma dona muito solícita. Lá vem ela com um cântarozinho, uma cordinha, e vai pegar água. Tá certo? Quando de longe ela vê o quê? O que que ela vê? Um homem. Quem sabe ele é solteiro. Quem sabe ele é um bom partido. Tá certo? Ela olha para um homem, sim ou não? Bom, ela teve quantos maridos? 5. E agora ela está dividindo um. Entendeu? Um negócio compartilhado. Sim ou não? Então, ao todo, ela tem quantos homens? Então, Jesus é o? Isso.
Ele é o 7º homem a entrar na vida dela. Um homem perfeito. Um homem que não quer seu corpo, quer sua alma. Um homem que não quer lhe causar dor, quer lhe causar alívio, transformação. Devolver a ela credibilidade, nome, certo? Mas quem é que vai resgatar essa dona bagunçada assim? Certo? A Bíblia diz, não que Deus ama a gente bagunçada, nem isso não. Mas ele gosta de mudar umas pessoas. Porque as pessoas normalmente bagunçadinhas, elas têm um alto nível de influência negativa. Você vê, ele, tanta gente para mudar, vai ele lá do outro lado, no território de Decápolis, pegar um cara que andava pelado, atacava os outros e vivia no meio do cemitério. Quem é que não conhecia o maluco pelado? O cara era um influencer com a rede social fortíssima. Conhece o pelado? Conheço o pelado, aquele que ataca, quase me pegou um tempo atrás. Nossa, correu atrás de mim. Conhece o pelado? O pelado, aquele do cemitério. O pelado do cemitério. Quando de repente Jesus entra na vida dele, cadê o pelado? Está vestido. Cadê o maluco? Está são. Cadê o que atacava as pessoas? Está pregando o evangelho da mudança de vida. Você consegue entender? Não, segura uma. Não. Não fico achando que... Não, deixa eu desenvolver a ideia. Esquece o pelado. O pelado foi só para ilustrar. Não é? Vamos voltar para a dona. Vem ela de longe. Olhou um homem perto do poço. Mas quando ela chega perto do poço, que decepção. O homem judeu. Não é um bom partido para ela. Não há sintonia. Puxa, vai ficar compartilhando. O outro. Quando ela chega, trazendo o cântaro, meio-dia, aproximadamente, hora sexta. Deixa eu te explicar uma coisinha muito simples. Madrugada, naquele ambiente, bem fresquinha, em alguns momentos até gelada. Buscar água do poço de manhã é a garantia de levar para casa uma água fresquinha, se bem armazenada numa botija de barro. Se você já teve essa experiência, você pode ter uma água fresquinha, conservada quase o dia todo. Então, as mulheres de Samaria faziam da manhã um encontro social, um bate-papo entre as donas, sabe? Vamos lá na fonte, cada uma com o seu cântaro, pega sua água, como é que vai seu marido, seus filhos, sua vida. Mas essa dona, a mulher não quer andar com ela, não. A fama dessa moça não é das melhores. Você gostaria, filho, ter sua filha andando com a dona que já teve 5 homens, agora amante do outro? Você gostaria da sua mulher andando com uma mulher desse tipo, dessa estirpe? Se hoje, com o mundo tão moderno, você não gostaria, imagina aquela época. Ninguém queria ir com a dona. Então a dona não podia ir de manhã. Pastor, claro que podia. Podia ou não podia? Sim ou não? Sim, o poço estava lá para todo mundo. Então por que é que ela não ia pegar água fresca? Por um simples motivo. Porque estava cheio de mulher lá. Mas ela não ia com elas, ia sozinha. Mas ela ia ter que lidar com os olhares de acusação. Eu tenho marido, você não tem. Eu sou uma mulher honesta, você não é, entendeu? Você é uma piriguete, você é uma dona bagunçada, entendeu? Então, para não enxergar isso, é melhor levar água quente. Mas pelo menos, porque tem alguém te acusando, certo? Esse dia eu fui falar com a minha mulher. Falei, querida, você já viu o salário do juiz? Como é alto? Ela disse, tem gente que está julgando até de graça a vida dos outros. Falei, nossa, essa passou de raspão aqui. Olha só, eu acho isso legal.
Então ela vai sozinha. Sim ou não? Sozinha mesmo, vou sozinha. Água quente, mas pelo menos não tem ninguém para me perturbar. Também não estou afim de andar com essas santinhas. Porque quando você não pode mudar, tá ruim de você mudar, você bota defeito nos outros, que tá andando direitinho. Você já notou quando alguém está num lugar que ele é muito confrontado, ao invés de mudar de postura, ele muda de lugar? Porque mudar de lugar é mais fácil do que mudar de postura. Então ela está lá, chegando no poço. Olhou e falou assim, aquele ali não dá não. Mas beleza, vou pegar minha água e vou. Ela está pensando. E aquilo ali não está tudo programado. Deixa eu falar uma coisa para você que veio visitar aqui hoje. Você acha que você veio porque você estava afim? Não, você veio porque Jesus resolveu marcar um encontro com você hoje aqui. Ah, mas ele nem me avisou. Nossa, tanta diferença assim. Quem é você na fila do pão para ele te avisar? Ele falou, hoje você vai. E pronto. Eu não é. Sua mulher nem quis vir. Você falou, fica maluca, que eu estou indo. Seu marido não quis, você falou, ó, beijinho no ombro, estou indo. Já te convidaram, você não veio, hoje você veio sem convite. Porque ele resolveu, e ele marcou um encontro com ela, mas não avisou. Quando ela vai pegar a água, olha ele, olha. A senhora me dá um pouco d'água, por favor? Ela olhou. Como o senhor ousa falar comigo, sendo o senhor judeu e eu uma mulher samaritana? Ela está dizendo, o senhor está quebrando um protocolo, porque não conversaria um homem com uma mulher num ambiente desse. O senhor está quebrando outro protocolo, que o senhor é judeu e eu samaritano. E provavelmente ela também está querendo dizer, eu sou uma mulher decente, não é assim não. Com quem que ela está falando? Com o chefe dos crentes. Sabe de tudo. Eu imagino ele olhando para ela. Decente. Ô dona. Eu sei que a senhora teve 5, já está no 6º. E sou capaz de lhe dizer até os nomes de quem pegou você. E como alguns profetas andam fazendo, estou falando até CPF. Jesus estava com sede, sim ou não? Não. Ele não bebeu água. Mas eu gosto da abordagem dele, da inteligência, da sutileza. Quando ela chega, sabe o que Jesus diz para ela? Eu preciso de água. Ou seja, eu preciso de você. Eu estou precisando de você, me ajude aí. Você tem algo que eu não tenho. O que ela tinha que Jesus não tinha? O que ela tinha? Não, ela tinha a corda e Jesus tinha isso? Ela falou, o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. Ela olhou. Ela tinha a corda e o cântaro. Jesus deu a ela a sensação de que ele precisava dela. E todas as vezes que uma abordagem é feita, dando ao outro uma supremacia, mandando para o outro uma mensagem de que você precisa dele, normalmente isso desarma a pessoa. Só que essa dona, ela não está legal. Entendeu? Então ela responde dura. Como o senhor ousa falar comigo? Jesus olhou e falou, dona, vamos fazer o seguinte. Se tu soubesse quem sou eu. Agora a humildade, ele falou, fique aqui, humildade, fique aqui. Eu vou dar uma lição nessa dona, é agora, quer ver? Se tu soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você, sua sedenta.
que tem corda e tem cântaro e tem água, mas não tem paz, não tem felicidade, não tem tranquilidade. E eu posso te dar tudo isso que você anda procurando nos homens, no dinheiro, na droga, na prostituição. Não se viu com isso. É isso aí, mano. Pensei que era Jack Chan. Valeu, valeu, valeu. Você conversa com pessoas que eu não consigo conversar. Parabéns por seu ministério. Que o Senhor te abençoe. Amém? Que abençoe aqueles que estão te ouvindo. Amém? Parabéns. Muito obrigado. Me perdoa pela brincadeira, mas eu perco o amigo, mas não perco a piada. Olha para mim aqui. Isso é sensacional. Quando Jesus falou isso, olha o que ela falou. O poço é fundo. O senhor não... Olha para mim, não olha para ela não, viu? Que agora vocês estão interessados lá, né? O poço é fundo, o senhor não tem com que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como toda a sua família e todo o seu gado. Note que Jesus está falando de uma coisa que ela não está entendendo. Lourinha, 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 lourinha. É brincadeira. Jesus está falando e ela não consegue entender. Ela tá pensando, cadê a água, moço? Quem tem o cântaro sou eu, quem tem a corda sou. O senhor não tem com que... Ele está tentando explicar para ela, eu não preciso tirar a água, eu sou. Mas ela não está entendendo. Porque para ela a felicidade está no homem. Aí Jesus fala, dona, vamos tentar de novo. Aquele que beber desta água, pocinho, H2O, ele terá sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Porque a água que eu lhe der se fará uma fonte dentro. Então, todas as vezes que você tiver sede, você aciona a fonte que está dentro de você e ela vai te dar paz, vai te dar tranquilidade. Ela vai mostrar a você que você não está sozinha. Tu pensa? Olha o que ela falou, a dona. Onde, pois, o senhor tem dessa água? Me deu um pouco dela para nunca mais eu voltar nesse poço. Ela não gosta de poço, não. Falou que não quer voltar mais no poço. Está chateadinha com o poço. Por quê? Porque todo dia ela tem que buscar água, sim ou não? Ela vai sozinha ou acompanhada? E ela vai sozinha porque ninguém quer andar com? E quem é que mostra para ela que isso está acontecendo? O poço. Então, todo dia ela vai no poço, não tem ninguém. Só ela. Então, ela não gostou da mensagem do poço. Então, ela fala, eu não gosto desse lugar aqui não. Esse lugar me lembra que eu ando sozinha. Sabe? Que ninguém quer andar comigo. Ela não gosta de poço, não. Aí, Jesus tenta explicar a ela que o problema não é o poço, é ela. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Para de tentar arrumar culpado para aquilo que está acontecendo com você. Assuma a responsabilidade e muda a sua vida. Tem gente que o diabo não precisa fazer nada contra ele, não. Ele sozinho dá conta. Eu conheço gente que o diabo nem andaria com a pessoa. Se o Satanás falar, vai lá perturbar fulano, o demônio vai falar, vou não. Manda outro aí, porque eu tenho reputação. Peraí, poxa.
E cuidado que você pode estar rindo de você. Olha só. Quando Jesus viu que ela não está entendendo nada, ela estava entendendo? Não. Jesus falou: vai lá e chama o seu marido e volta aqui. Pensa quando ela escutou isso. Vai lá, chama o seu marido e volta e vem. Ela olhou para Jesus. Bom, vamos voltar para a pauta da água. Eu não estava entendendo, mas estava mais fácil. Não sabendo com quem. Ela sabia quem era Jesus? Jesus sabia quem era ela? Ela sabia quem era Jesus? Mas Jesus sabia quem era ela. Pois é, não interessa se você sabe algo a respeito dele, se você entende algo sobre religião, se você entende algo sobre... Deixa eu falar uma coisa para você, você não sabe nada a respeito dele, ou quase nada, e ele sabe tudo a seu respeito. Sabe de onde você veio, para onde você está voltando, sabe se você é casada, sabe se o seu marido é ruim, sabe se a senhora que é ruim e bota a culpa no seu marido. Tem uns homens que olhou para a mulher quando eu falei. Olha Deus falando, é ou não? Olha só, ele sabe tudo. Quando ele falou, chama seu marido, ela falou, ó, eu não tenho marido não, moço. Eu não tenho marido, ó. Aí ele olhou, verdade. A senhora não tem marido. Ela deve ter pensado, verdade. O que é? Estou bagunçada? Ele falou, porque você já teve 5. Quando ele falou isso, que ela falou, 5 tá bom. Mas ele falou, e a senhora está com 6, que não é da senhora. Aí ela falou, fofoca, é. Minha vida está indo longe, rompendo as barreiras de São Maria, certo? Quando ele disse que ela teve 5 e estava no 6º, ela não consegue mais segurar. Ela disse, vejo que o senhor é profeta. Note que a história passou pelo desconhecido, entrou na água, foi para o marido e já está na profecia. O negócio está indo para o mundo espiritual. Vejo que o senhor é profeta. Nossos pais nos ensinaram que os montes de Samaria é o local de adoração. Vocês, os judeus, dizem que é Jerusalém. Aí Jesus falou, ó, é fera. Ô dona, esquenta a cabeça com isso não. Ora vem que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o... Porque o adorador não tem lugar para adorar. Onde ele chega se torna um lugar de adoração. É na igreja, lá em casa, é no monte, é na vigília, é no culto da manhã, na escola dominical. Não interessa, meu irmão. Onde um adorador chega, vira o lugar de adorar. Isso, a casa caiu. O Senhor chegou. Onde você chega, você muda o ambiente. Você precisa decidir se você é um termômetro ou um termostato. O termômetro mede a temperatura do ambiente. O termostato diz a que temperatura o ambiente fica. Tempo atrás fui tomar um café, moro lá numa grande metrópole do Rio de Janeiro, chamada Xerém. Entendeu? Eu estava assim, num empreendimento grande, tomando tomava um cafezinho lá, aquele copo de geleia, aquele sofisticado. E quando eu passei, eu sou nascido e criado lá, eu passei perto de uns 6 ou 7 caras que estavam conversando. Era uma segunda-feira, final de semana deve ter sido legal, e eu estou escutando um falar com o outro. Rapaz, bebi pra caramba, peguei fulana e saí com ciclana. E tem uns caras que vão pro inferno por causa de uma mulher feia, irmão. E os caras me dizem que é mulherengo. O cara falou comigo, pastor, não consigo andar com Jesus
porque eu não sei ficar sem mulher. E eu pensei, ele pega fulano, esse ciclano que eu sei. Eu falei, esse cara não é mulherenga, esse cara é o Ben 10. Bate no Minitrix, sai um monstro, sai um monstro, sai um monstro, sai um... E eles estão contando história, que peguei fulano, que saí, que fiz. Eu falei, quer ver que eu vou acabar com isso? É agora! Passei por eles, olhei, escutei, porque a gente se converte, mas não fica surdo. Escutei o assunto, fui lá, peguei meu pãozinho na chapa, o copo de café e voltei, entrei no meio deles. Falei, e aí, gente, estão falando de quê? Aí um olhou e falou assim, deixa pra lá, pastor, como é que está a igreja? Porque onde você chega, acabou, não interessa. Você tá entendendo? Quando você voltar para casa, você não volta sozinho, o Senhor vai contigo, o Espírito Santo do Senhor, você está entendendo? Libertação, transformação, cura, o sensacional vai te acompanhar. Posso ouvir um amém? Diga assim, eu não vou para casa sozinho. Isso. Olha que coisa legal. Aí, Jesus começa a mandar a bala na dona. Dona, o negócio é o seguinte, meu pai está procurando o verdadeiro adorador, que adora o Espírito e verdade. Pá, e a dona está só. Beleza. E os discípulos estão fazendo o que mesmo? Comprando o quê? Comidinha. Quando Jesus está terminando o processo de evangelização, a imersão com a dona, quem é que vem com a sacolinha? Os discípulos lá de Samaria. Eu imagino Jesus olhando os discípulos, que foi lá em Samaria. Quando a mulher viu, ela deixa o cântaro e sai correndo sem o cântaro. O que indica que ela vai voltar. E Jesus tinha corda e cântaro? Então ela deixou. Se precisar, a comida chegou, certo? Deixa o cântaro, ele pega a água, e eu estou dando um pulinho lá em Samaria, lá em Sicar. Aí vai ela, pensa ela, você está lá, ó. Chega ela. Aí, rapaziada, chega aí. Eu bem achei um homem. Mais um, dono. Olha, eu estava lá no poço. Eu achei um homem. Ah, e a novidade? A novidade é que ele me disse tudo quanto tenho feito. Alguém deve ter pensado, finalmente, alguém teve a coragem de falar com a senhora. Ela falou, não, você não está entendendo. Ele é o Messias, o Cristo. Dona, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Olha só, o Messias, o Salvador, não ia aparecer para a senhora. Aí já é muita pretensão. O Messias vai caçar uma irmã do círculo de oração para aparecer, não uma piriguete igual a senhora, assim. Se enxerga. Certo? Se as mulheres não estão querendo andar com a senhora, está faltando um homem para pegar. E ela deve ter falado, e vou logo avisando, meu filho. Falou tudo a meu respeito, mudou minha vida. E quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais, que estou sob nova administração. Agora, o eterno. O que eu procurava nos homens, achei nele. Eu não preciso de ninguém para me fazer feliz. Eu sou feliz nele, eu sou plena. E vou logo avisando para vocês. Vocês também estão precisando dele, do Messias. Então vão lá no poço. Vai ela, pensa. Comigo, a minha cabeça fica pensando. Ela andando assim, bora, gente, bora. E os homens tudo atrás, vambora, tá maluco? Bora. Esse tal de Messias, vamos ver esse tal de Messias aí que conversa com essa piriguete. Vamos. Aí quando eles estão quase chegando, os discípulos estão bem fazendo piquenique.
comendo e Jesus sentado. Quando ele olha, quem vem? A missionária. Missionária, ex-piriguete, missionária. Passado ruim, mas futuro extraordinário. Não foi isso que você falou? Certo? Vem ela. Eu imagino Jesus olhando para o discípulo. Vocês foram lá, compraram comida e nem falou de mim para ninguém. Olha ali, ó, minha missionária. Lá vem ela, com os homens tudo atrás, ó. Gosta disso? Os homens estão atrás dela, sim ou não? Ela andava atrás de homem? Sim ou não? Agora os homens que estão atrás dela. Ela andava atrás de homem procurando a felicidade. Encontrou e agora estão levando os homens para ela. Para a felicidade em Cristo. Quando chegou, eu imagino Jesus olhando. Bom, querida, o cântaro está aí. Boa colheita, hein? E ela falou assim, aquele lá, o chefe dos crentes. Aquele lá não é o que está comendo não, esse comilão. É aquele lá, ó. Os homens chegaram lá e foram conversar com Jesus. O texto não diz o que Jesus conversou com ele, mas o texto diz que o assunto foi tão interessante que os caras falaram, Jesus, dá para o senhor explicar melhor? Ele falou, tá bom, vou ficar com vocês aqui 2 dias e vou mandar bala. 2 dias se passaram. Quantos dias se passaram? Isso aí. Aí os homens agora vão na mulher. Falei, dona, o negócio é o seguinte. No começo, nós fomos nele por causa da palavra da senhora. Mas agora nós não precisamos mais do seu testemunho. Nós temos o nosso. Verdadeiramente esse moço aí é o... Isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse essa mulher, qual seria um dos lugares que mais conversaria com você? Que você mais gostaria de estar? Que mexeria num passado que outrora foi tão ruim, degradante, decepcionante, mas que agora você podia olhar para o passado e ver um lugar, pelo menos um lugar, onde sua vida mudou. Que lugar seria esse? Me ajude aí. Que lugar seria esse? Que ela odiava de estar presente, mas foi nesse lugar que ela encontrou o seu Salvador. Que lugar seria esse? Que lugar seria esse? Você acha que agora ela tinha prazer de ir ao poço? Sim ou não? O poço mudou? Jesus mudou? Quem foi que mudou? Ela. Ela mudou. Aquelas mulheres continuam indo ao poço buscar água todos os dias? Sim ou não? Ela precisa da companhia delas para se sentir plena? Agora diga para mim, você acha que depois de ter tido sua vida transformada, depois de levar a transformação aos homens, olha só, cujo qual o comportamento dela fez muito mal, e agora ela levou palavras de salvação, levando Cristo para mudar esses homens, homens que poderiam voltar para casa agora fiéis, educados, com Cristo no coração. Você acha que alguma dessas mulheres gostaria de inseri-la nas manhãs para buscar água? Você acha que as mulheres gostariam de, quando chegar no poço, perguntar a ela onde ele estava? Como é que foi o encontro? O que ele te disse? Sim ou não? Pois é.
Ele mudou a mulher e não o ambiente. O ambiente mudou porque a mulher mudou. Entender que onde você vai, Eu sou pastor de uma igreja em Xerém. Alguns anos atrás eu recebi um convite para ir num quadro do Raul Gil, chamado Roda de Fogo, onde eu seria entrevistado por 3 ou 4 mulheres. Coloquei a igreja que eu pastoreio em oração e fui. Eu fui aparentemente sozinho, sim ou não? Mas o Senhor estava comigo. Às vezes, as pessoas falam assim: Pastor Cláudio, o senhor anda pouco com sua esposa? E eu digo para essas pessoas: a minha agenda é muito dinâmica, então é muito difícil minha mulher me acompanhar. Agora até que tem diminuído. Hoje é quinta. Na segunda-feira ela conseguiu ir comigo a uma agenda. E na quarta, ontem, estava comigo na igreja. Mas aí eu disse para a pessoa: eu nunca viajei sozinho. A minha mulher sempre foi comigo. Eu não aceito ficar hospedado e dormir num lugar onde não tem uma cama de casal, mesmo indo sozinho. Toda noite antes de dormir eu olho para o lado onde aparentemente não tem ninguém e dou uma boa noite para minha mulher, para dizer para mim mesmo e para qualquer investida do mal: esse lugar não está vago. Eu não estou sozinho. Tem princípios, tem valores que eu carrego. Eu não sei o que seu comportamento fez. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que provavelmente você procura o que todo mundo ser emocionalmente saudável busca: felicidade. E se você quer ser feliz hoje, esse é o poço de Jacó. Hoje, eu sou a samaritana. Certo? Eu sou aquela que vim falar para Samaria. Ele mudou a minha vida. E Ele pode mudar a sua. Fique de pé. Feche seus olhos. Alguém no teclado, por favor? Feche seus olhos. Essa é uma igreja séria. Ninguém quer te constranger. Mas esse culto está acabando. E corre o risco de você voltar sozinho. Essa é uma decisão sua. O bispo Júlio não pode ir com você. Eu não posso ir com você. Mas tem alguém que pode ir com você. Te devolver a dignidade, o respeito, a admiração e mostrar o que acontece com quem decide andar com o Messias. Feche seus olhos. Se nessa noite você sente que realmente foi um encontro marcado entre você e o Senhor, decepções, solidão, situações adversas,
fazem parte de sua vida e você está cansado. Você é valente, como ela. Continua lutando. Mas hoje Ele veio para te dar alívio. Se nessa noite você quer voltar para Jesus, se nessa noite você quer recebê-lo pela primeira vez, levante a sua mão onde você está e eu quero orar por você. Todos que desejam fazer isso bem alto, levante a sua mão bem alto. Quer hoje voltar para Jesus? Quer hoje recebê-lo pela primeira vez? Levante a sua mão e eu vou te pedir um favor. Jesus. Amém. Vitor, coloca João capítulo 10 na tela, por favor. O que eu vou fazer hoje não é recomendado pelos pregadores, tá certo? Mas eu quero ler o capítulo 10 com vocês. Ele tem 42 versículos e talvez para muita gente já faz um bom tempo que você não lê um capítulo da Bíblia, ok? Mas fique tranquilo que eu não vou falar dos 42 não. Eu vou pegar só alguns pontinhos, mas vale a pena nós vermos este capítulo. João capítulo 10, a partir do verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos, né,
abrir os olhos aos cegos. E em Jerusalém havia uma festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Ou só para você entender, até quando terás a nossa alma, ou teremos dúvida se tu és o Cristo? Dizendo-lhe abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, precedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? E os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemais, porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não as credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João o tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e dizia: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Verso 42, e muitos ali creram nele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Como eu disse, não é de praxe, nem comum, e para muitos, nem muito correto usar um texto tão grande. Mas eu quero que você olhe João 10. João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Somente até aí. Preste atenção em mim por alguns minutos. Ser pastor sempre foi um grande desafio. Ser pastor quando as pessoas tinham unicamente, a informação dos cultos que recebiam pelo próprio pastor, ajudava um pouco mais. Às vezes, a própria falta de conhecimento do pastor, a falta de preparo, fazia com que ele utilizasse de artifícios que talvez não fossem dos melhores para buscar manter as pessoas na igreja. Eu não sei se você lembra quando na sua casa, sua mãe ou seus pais não tinham muitos recursos para manter você dentro de casa, mas queria que você estivesse seguro. Então, principalmente ao anoitecer, sem uma geladeira cheia, sem 150 canais, sem Wi-Fi, sem um celular na mão, tá certo? Você queria ficar brincando do lado de fora. Mas o que seus pais faziam, se não tem nada de tão atraente dentro de casa,
para que vocês se interessem por ficar aqui, nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar algum perigo lá fora. Então o pai e a mãe diziam que assim que escurecia, você tinha que ter cuidado com a mula sem cabeça, com o velho do saco, que fazia sabão doce, com o saci pererê na moita de bambu. Ok? Quem lembra disso? Pois é. Os pastores não foram diferentes. Não tendo muita habilidade e nem tanto artifício para manter as pessoas na igreja, começaram a colocar demônio em tudo que está lá fora. Então, cuidado com o futebol, porque tem um demônio na bola. Cuidado com o cinema, porque tem um demônio na tela. Certo? Cuidado com a praia, porque tem um demônio na praia. Certo? Em todos os lugares colocaram um demônio. Maldade, sim ou não? Não. Certo? Não foi maldade. Era simplesmente o que eles tinham. Tá certo? Mas isso funcionou por um tempo, é verdade, mas criou basicamente um efeito elástico. Puxou tanto as pessoas para trás, que quando soltaram o elástico, esse negócio foi para frente demais. Tá certo? E qual é a minha preocupação? É que hoje vocês escutam todo mundo. Hoje vocês recebem mensagem praticamente o dia inteiro, certo? Por exemplo, ora você está escutando Ciro Malafaia, ora você está escutando Luciano Subirá, ora você está escutando Ed Renekiewicz, ora você está escutando Hernandes Dias Lopes, certo? Ora você está escutando Carlito Paz, Joyce Meyer, certo? Ora você está escutando Valnice Milhomes. Então, isso fora o Massal, fora, eu só estou falando das coisas boas, certo? De gente que até entende um pouco de teologia, ok? Então, como é que vocês chegam para me escutar? Provavelmente com a mente preocupada, tá certo? De tanta informação. E aí pronto, um acredita em demônio, outro demônio não existe, outro demônio fala com o defunto, o outro defunto não fala, e aí Jesus vem no meio, vem antes, vem depois, é dicotômico, tricotômico, ninguém não sabe nem o que é, mas vamos para dentro. Você está entendendo? Aí dá uma bagunçada danada, e o que o pastor da igreja tem que fazer? Pedir misericórdia ao Eterno. Por quê? Porque a mente da maioria das pessoas está bagunçada, e é importante você entender que normalmente a vida não é como é de fato, e sim como você enxerga e acredita. E qual é a minha grande preocupação? É que você vem principalmente para um culto de quarta-feira, que é um culto de campanha, onde as pessoas cantam, pregam, motivam você para vencer, e você só se lasca. Se lasca um mês, se lasca 2 meses, se lasca 6 meses, se lasca, caso uma vez dá errado, cai a segunda, também deu ruim. Aí pegou a terceira e deu ruim também, e vai para a quarta, e vai aqui, está igual a mulher lá, samaritana. E vão embora, e monta um negócio, dá errado, e o outro deu pior que o primeiro. É ou não é verdade? E você entrou ruim, e entrou aqui, aí é que piorou. E aí eu fico preocupado quando isso dura muito tempo, porque normalmente você vai pensar que a gente está a fim de enrolar você. Esse pessoal aí fica falando aí, ó, mentira danada. Falou que eu vou vencer. Vou vencer nada, estou torcendo até pro Vasco. Não, na verdade. É brincadeira, tá certo? Brincadeira, eu gosto de brincar, tá certo? Sangue de Jesus. Não. Volta aqui, esquece isso, é palhaçada. Olha aqui, mas você consegue entender, brincadeiras à parte? Quando você começa a ouvir coisas que não condizem com as promessas que você recebeu, tem alguma coisa de errado. E eu preciso entender e olhar para esse texto. Eu queria motivar você a ler de novo, porque Jesus está tendo uma conversa com fariseus.
Jesus não, aqui ele não está falando com demônio. O ladrão aqui não é Satanás, o ladrão aqui são pastores. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. O texto não está falando que o ladrão é Satanás. Jesus está falando que há líderes que se comportam como ladrões, com o intuito de roubar, de matar e de destruir. Então eu gostaria de dar a você, né, uma visão para que você possa raciocinar, ok? Porque qual é o grande prejuízo da estrutura? É que grande parte das pessoas ignoram a sua capacidade de raciocínio e acaba ficando com o raciocínio e interpretação de outras pessoas. Podem essas ser maliciosas ou não, mas maliciosas ou não, se ela te afasta de sua vitória, de uma vida plena em Cristo Jesus, isso é tóxico, isso é nocivo para você. Então Jesus começa esse capítulo falando algumas coisas importantíssimas. E a primeira delas é: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Preste atenção. Em algumas ocasiões Jesus diz ser a porta. Em outras, ele diz ser o bom pastor. Mas ele abre dizendo que o pastor sempre vai entrar pela porta. Se o pastor, se o líder religioso, se o professor, se o que ensina, se aquele que vai orar por você, se alguém que vai te dar uma instrução, não usar a porta como modelo de entrada, entre em estado de alerta. Note, ele disse: eu sou o bom pastor. Mas mais à frente, né, e ele diz que o pastor entra pela porta. E à frente ele diz: eu sou a porta. Ou seja, o que Jesus está indicando é que qualquer pessoa que vai apresentar o reino de Deus só pode apresentar esse reino oferecendo ele como modelo de entrada. Qualquer outro modelo de entrada que não seja Cristo, que morreu e pagou pelos nossos pecados, precisa ser revisto e questionado. Então, se vai entrar, se é pastor, certo? Precisa entrar pela porta. E quem é a porta? É Cristo. Isso é o que ele oferece já logo no início dessa estrutura. Dizendo que se alguém vai falar alguma coisa, certo? Vai oferecer o reino dos céus através dele, por ele. É assim que funciona. O verso 1 diz: na verdade, aquele que não entra, certo, pela porta do curral, ou seja, aquele que não entra para as ovelhas por Cristo, mas ele sobe por outra parte, ele é ladrão e ele é salteador. Isso é claro, por favor. Não interessa quem você vai ouvir, não interessa o quão eloquente ele seja, não interessa o quão capaz, o quantos seguidores ele tem, qual é a sua retórica, certo? O que ele entende, não interessa. Qualquer coisa que não ponha Cristo como o único e suficiente Salvador precisa ser, no mínimo, analisado e posteriormente
descartado. É assim que funciona. É isso que ele está tentando expor para todos nós. O verso 7, aí ele diz claramente, tornou Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 36. Atos 5, 36. Isso, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Verso 37, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, no ano que Jesus nasceu, está certo? Foi nesse ano, o ano que Jesus nasceu, já tinha um cara por nome Judas, o Galileu, que foi no dia, certo, do recenseamento, que levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Volta para o capítulo 10, verso 8, porque é disso que Jesus está dizendo, no 10. É esses caras que eles estão citando, e muitos outros que vieram depois, e muitos outros que estão hoje perto de nós e das ovelhas. João 10, 8, por favor. Isso. Todos quantos vieram antes de mim, todos quantos vieram antes de mim, todos quantos, certo? Eles são ladrões e são salteadores, mas as ovelhas não os, pelo menos por muito tempo. Demorou, mas a ficha caiu. Você viu que tanto Teudas como Judas o Galileu, certo? Conseguiram algum êxito, mas não por muito tempo. O verso 12 nos dá algo também que vale a pena ser avaliado. Mas o mercenário 1, que não é pastor, certo, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata, né, o lobo as arrebata e dispersa. Eu quero separar aqui 4 pessoas. Eu quero colocar o mercenário, o pastor mercenário. Ele é pastor, sim. Ele só é um pastor preocupado com números, preocupado com grana, certo? Ele não está preocupado com pessoas. Ele está preocupado com recursos, com dinheiro. Eu não sei se já deu para você notar isso na internet, certo? Pessoas que estão apenas preocupadas com números. É somente isso. Não quero saber de pessoas. São números. Está entrando dinheiro, vamos embora, deposita, faz o Pix, faz isso, faz aquilo outro. É assim que funciona. E vende pedra, e vende sacola disso, e vende toalha não sei das quantas. Essa turma quer la plata. O dinheiro. As ovelhas que se dane. Tá certo? Esses são os mercê. Conhece algum? Não precisa falar. Certo? Mas a Bíblia diz. Certo? Tem pastor mercenário, sim ou não? Sim. Certo? Tem o pastor que é pastor. Ele é pastor. Mas ele prega o que quer pregar. Ele prega o que as pessoas querem ouvir. Ele tem muita dificuldade com o confronto. Porque se você pregar o que a pessoa não quer, corre o risco da pessoa ir embora. E para pastor, ver alguém embora é muito ruim. Então, ele dá um aliviadozinho assim.
Pode, você acha assim que pode fazer sexo antes do casamento? Não, assim, como é que, assim, como? Em que situação? Morar junto, não morar junto? Como é que é o negócio assim? Faz direito, não faz, faz só metade? Como é que funciona? Não, assim, pode servir a Deus em integridade e não colocar seu recurso financeiro? Não, peraí, sim. Assim, que recurso financeiro, como assim? Conhece, sim? Alguém que está sempre querendo arrumar um jeitinho para a ovelha não ir embora. Porque é melhor ela estar aqui e ir para o inferno do que ir embora. Pelo menos nós vamos junto. A ovelha vai para o inferno, mas não fica sem pastor. Até no inferno tem um pastor quentinho. Você consegue entender? Porque hoje as pessoas estão relativizando tudo. Hoje o cara bebe, o cara fuma, o cara faz isso, o cara faz aquilo, a mulher anda quase pelada, as donas isso e vai para isso, vai para aquilo outro, e vai para aquilo outro. Tem rock em Rio, rock em São Paulo, e rock não sei das quantas, e chapa o coco, e dá um doisinho, teco, cheira o negócio. E hoje está tudo bagunçado. E tem que dar um jeito dessas pessoas entrar no reino de... Isso aí, tem pastor assim, tem ou não tem? Tem um pastor que estava dando desconto de dízimo. 7%. Quase que eu fui congregar lá. Quase que eu fui. Promoção dessa assim, né? Quem o infeliz acha? O outro fez uns cálculos matemáticos para explicar para a igreja quando Jesus ia voltar. E pior, tem um jumento que acredita. Que o cara sabe, ele falou comigo que queria vir aqui ensinar a igreja as semanas do Dani, certo? Do profeta Daniel, tal, que calculou tudo. Eu falei, mas não está escrito lá na Bíblia que ninguém sabe, nem os anjos, só o Pai, e você sabe? Nossa. Vá para o inferno, na verdade. Está pensando que eu sou otário, eu moro em Xerém porque eu gosto, não é porque eu sou bobo. Mas é verdade. Como é que pode? Enganando as pessoas com tanta facilidade. Você tem que estar firme na rocha. Posso ouvir um amém? Amém. Ninguém te engana não, rapaz. Você tem que perguntar. No mínimo, onde é que está escrito? Onde está escrito? Onde está escrito? E aí você marca e traz para nós. Pastor, que falou que eu vou para o céu fazendo tudo que eu estou fazendo. Ele falou até que se eu for para o inferno nem é tão ruim assim também não. Ele falou. Você está rindo, mas é sério. Tá certo? Tem uns pastores assim, sim ou não? Que fala de acordo com o que o outro quer ouvir. Entende? Vale tudo, certo? Vale tudo. Isso. Você tem que ter cuidado com esse troço, porque na internet está assim, eu também vejo. Eu vejo de tudo. Aquele negócio dos mantos, um negócio assim, uns troços doidos. Eu fico pensando, como é que tem gente que vai. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eles estão filmando isso? Não, Mas eu vou falar assim, eu vou falar porque é uma verdade e eu não estou com o propósito de ofender ninguém. Você está entendendo? Mas, hoje, tem igreja que o pastor é casado com a ex-esposa do pai. Ex-esposa do pai. E o pai tinha um filho novo,
que quando a ex-esposa do pai separou do pai, obviamente ela levou o menino, certo? Até aí tudo bem. E o pastor, que agora é marido da mulher do pai, fez um filho na atual esposa, ex do pai. Então, o cara, a mulher tem 2 filhos, um do pai e um do filho. E a igreja está pocando em São Paulo. A minha cabeça, ela não concebe. Para mim é falta de discernimento das pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso. Você vai à Inglaterra, as escolas, principalmente algumas católicas, recebem milhares de estudantes, filhos de muçulmanos, que estudam anos e anos e anos e anos em escolas. E no final de cada aula eles voltam para casa mais muçulmanos do que foram. Os nossos filhos frequentam 2 aulas de filosofia, voltam para casa achando que Deus não existe. Pare e pense. Nós precisamos preparar melhor isso. É um grande desafio para todos, até você como pais. Então nós temos o mercenário que faz por dinheiro. E nós temos alguns que não fazem por dinheiro não, certo? Mas querem é ter a igreja cheia. Vem aqui na igreja da gente, igual tem gente que vem aqui, olha essas cadeiras aqui tudo lotado e diz assim: não, você foi lá, sei o que, tem 1.500 lugares. Eu falo, não, tem 850 apertado. Porque eu conheço gente que me parece, uns têm numerofobia. A igreja não pode crescer porque o cara tem medo de números. Se crescer, perde a qualidade. Outros têm numerolatria, são adoradores de números. Os números sempre são mais importantes, porque a minha igreja, a minha escola dominical, certo? A minha arrecadação. Então nós estamos precisando de uma igreja pronta para sobreviver a isso, aos mercenários, a esses camaradas que estão prontos para dizer o que as pessoas querem ouvir. O terceiro é um bom pastor. Ele também está em João 10, já no finalzinho. Seu nome é João Batista. João foi confundido com o bom pastor, porque eu disse que somos 4. Então nós temos o mercenário, o pastor, um bom pastor e o bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E por ser o bom pastor, eu dou minha vida pelas. Então ninguém vai ser o bom pastor. O bom pastor só tem um, e ele é Cristo. João disse aí: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que João era? Um bom pastor. O que um bom pastor faz? Sempre aponta para o bom pastor. A função de um bom pastor é sempre apontar para o. É por ele, para ele. Ah, pastor, esse negócio de céu e inferno, o que disse o bom pastor? Contou uma parábolazinha do rico e do Lázaro. Ali ele mostra que existe 2 ambientes depois. Sim ou não?
O que diz o bom pastor? Sem santificação, ninguém verá a Deus. A função de um bom pastor, primeiro, é nunca achar que ele é o bom pastor. Porque o que eu conheço de pastores que pensam ser ele o bom pastor, pastores que acham que têm o direito de cercear o raciocínio das pessoas que o ouvem, que determinar o que elas devem fazer, que se vem um cantor que você admira na igreja tal, você não pode ir. Não pode ir numa festa em outra igreja, não pode ir em nenhum outro ambiente. Para mim, esse camarada acabou achando, certo? Ele, como um bom pastor, ele pode te chamar, te oferecer algumas informações e alguns conselhos que possam te ajudar. Mas acreditar ele mesmo ser o bom pastor é um grande problema. No verso 14, olha o que disse Jesus. Vamos lá? Eu sou o. Ele não disse ser um bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas e as minhas ovelhas. Isso. Mas as ovelhas só conhece ele se ela tiver um bom pastor. As ovelhas só serão capazes de saber que estilo de vida precisam ter, como viver, certo? Como alguém que pertence ao bom pastor, mas precisa conviver ainda neste mundo. A Bíblia diz, vós não sois deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Quando eu começo a fazer isso, o que acontece? Eu começo a nortear a minha vida. Jesus vai jogar duro, aqui o texto é muito grande, mas preste atenção no que Jesus, no que vai ser dito. Ele não, o que os ladrões vão dizer mediante a isso. Do verso 19 ao 21, coloca por favor. Por causa dessas palavras ditas por Jesus, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Preste atenção que Jesus agora está diante de uma situação bem delicada. Ele está falando com suas ovelhas, que não sabe que são suas ovelhas. Por isso ele disse que ainda tem muitas ovelhas que lhe pertencem, mas não estavam no seu aprisco. Porque o propósito dele não é perder ninguém. As pessoas estavam com dificuldade em entendê-lo. O que ele estava fazendo era algo impactante. Mas a mudança que ele estava propondo para as pessoas que ouviam era tão impactante que muitos deles se recusavam. Não estavam muito afim de aceitar. Era muito legal ver alguém ficar curado. Era muito legal ver a manifestação do poder de Deus através de Cristo.
Mas quando eles descobriam que aquilo pedia do indivíduo, do candidato, uma novidade de vida, isso criava problema para eles. O que eu quero hoje deixar para vocês é: a minha proposta é procurar apenas ser um bom pastor. Um mercenário, eu sei que eu não sou. Um pastor que fala apenas o que as ovelhas querem ouvir, eu também não sou. O bom pastor, esse eu sei que eu não sou. Mas o que eu almejo é ser um bom pastor. Alguém que seja capaz de dizer a você: examinais as Escrituras e retirem dela o conteúdo que conduza você à vida eterna. Suavize sua vida. Tome decisões assertivas, conhecendo o bom pastor, sabendo de fato se pode beber ou não pode, pode fazer sexo antes do casamento ou não, pode casar mais de uma vez, eu posso abortar, eu posso adorar ou acreditar que há algum outro mediador entre eu e Deus. Preste atenção que Jesus está conversando com eles, e Jesus está dizendo: caras, vocês estão olhando para tudo que eu estou fazendo, eu nunca fiz mal para ninguém, vocês estão cheios de pedras na mão, querendo me dar uma pedrada. Por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Porque não faz sentido o que vocês estão querendo fazer comigo. E eles disseram: nós não queremos apedrejar você por boa obra, mas queremos acusar você de blasfêmia. Mas por quê? Porque você disse ser igual a Deus. Jesus disse: então vamos ao Salmo 82. Qual era a grande dificuldade de discutir com Jesus? Eles mesmos disseram: ninguém nunca falou com tanta autoridade. Porque ele era capaz de varrer as Escrituras, o Velho Testamento, para ratificar, para confirmar o que ele estava dizendo. Então não havia como discutir com ele, não tinha como. Lembra Satanás? Mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas está escrito, certo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a eles servirás. Mas eu digo vós, mas não foi assim desde o princípio. O Moisés escreveu por causa disso e disso. Meus irmãos, o conhecimento, eu achei até que, eu vi o Elias Dantas, é um amigo que eu tenho, da Global, e eu achei que ele estava brincando, e depois ele falou sério comigo, ele falou: Cláudio, uma questão de seminário, uma prova de seminário, perguntaram quem era Sodoma e Gomorra, um aluno respondeu: amante. Eu falei: cara, ele é muito brincalhão. Eu falei: você só pode estar brincando. Então hoje eu venho pedir a vocês, eu não posso impedir vocês de ouvir essas baboseiras, eu não posso,
Eu não posso impedir vocês de escutar coisas que não vão levar ninguém a lugar nenhum. São coisas vãs. O que eu quero pedir a você é: examine, aprenda, procure. Se tem dúvida, é algo muito importante para você, anote, traz. Pergunte a um de nós para que possamos ajudar você. Porque a nossa proposta é que você viva uma vida extraordinária, sensacional. E para eu terminar, pastor, como faz isso? Biblicamente, olha, lembra? Por que que o povo perece? Por que que ele erra? Errais por não conhecer o quê? E lembra? Nós erramos por não conhecer o poder de Deus. Não é a Escritura ou o poder. Erra-se por não conhecer as Escrituras e o poder. Tem gente que não conhece nada de Bíblia, mas conhece muito do poder. Provavelmente o comportamento e as ações dessa pessoa serão bem descontroladas, bem descompensadas. Ela pode com muita facilidade passar do limite, se comportar muitas vezes de forma incoerente, escandalosa, simplesmente porque ela está sendo acessada pelo poder de Deus, que ela conhece, que ela tem experiência. É no batismo do Espírito Santo, é língua estranha, é o mover do poder de Deus, certo? E tantas outras manifestações. Mas por não ter conhecimento da palavra, ela estabelece movimentos inadequados, barulhos inadequados, fazem isso em momentos inadequados, e ao invés do nome do Senhor ser glorificado, ele acaba sendo questionado e envergonhado. O poder é de Deus, sim ou não? Mas não há conhecimento para gerenciá-lo. Aí você vai pegar alguém que conhece muito da palavra, mas não conhece nada do mover de Deus. Aí Deus não tem poder de cura, aí falar línguas estranhas é uma aberração, aí interpretação de línguas, certo? Profecias, todas essas coisas que manifestam o poder que estão na palavra são negligenciadas. Então, uma igreja, uma pessoa, certo? Que ela conhece o poder de Deus e as Escrituras, ela sabe, ok? Agir de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos nos dons, na manifestação do poder, mas se tiver alguém descompensado aqui, a gente vai entender que é Deus, mas vai chamar num cantinho e explicar a ela que o Espírito é sujeito ao profeta, como a língua deve ser dita, tem interpretação? Não tem. Como é que funciona? Para que venhamos crescer firmes. Você pode ficar de pé? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, somos expostos hoje numa enxurrada de informações.
de todos os tipos. Liderar hoje pessoas, estar à frente de pessoas, ser visto, tem sido o grande interesse da maioria das pessoas. Pois hoje somos expostos à visão que eu só existo se for visto. Eu só existo se for reconhecido. E mesmo sem maldade, tantas pessoas têm gerado mais prejuízos do que benefícios. Vemos escândalos de mercenários, de pastores sem preparo, estar apoiado no bom pastor nos garante que nunca vamos ver o Senhor pecar. Nunca vamos ver o Senhor cair. Um bom pastor, ele pode falhar. Davi foi um bom pastor, mas ele não foi o bom pastor. O apóstolo Pedro foi um bom pastor. João foi um bom pastor. Mas num determinado momento, Senhor, ele mandou perguntar ao Senhor se havia de vir outro. Paulo foi um bom pastor, mas ninguém além de ti foi e é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Hoje muitos aqui vieram atrás do bom pastor. Aliás, todos nós estamos aqui por causa dele. O bom pastor que cura, o bom pastor que salva, o bom pastor que liberta, o bom pastor que transforma, o bom pastor que faz milagres, o bom pastor que pode ir além de sua presença física. E nós, pastores, o máximo que conseguimos é nos tornar um bom pastor, apontando sempre para o Senhor. Fortalece esse povo, que ninguém se perca, que ninguém se desvie. Mesmo com tantos dispositivos e informação em nossas mãos, que a verdade sempre esteja à frente do nosso coração. Leva este povo, ó Deus, de volta aos seus lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus abençoe.